A graça e a paz do Senhor Jesus, povo santo, lindo, abençoado do Senhor, com alegria que estamos aqui mais uma vez neste canal para ministrarmos a palavra de Deus para a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jorge Silveira, que pastoreio juntamente com a minha esposa, a pastora Ana Cristina, a Igreja Batista Edificação em Cristo, na Bahia, em Salvador, no bairro da Boca do Rio, a igreja que temos uma alegria imensa e uma honra e um prazer estarmos juntos, em nome de Jesus. Então, queridos, um beijo, um abraço para todos vocês. Então, vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Cânticos, ou livro de Cantares, capítulo 2, versículo 11 a 13, que diz assim: Eis que o inverno passou, a chuva cessou e se foi. As flores apareceram na terra, o tempo de cantar chegou, e já ouvimos a voz da pomba em nossa terra. A figueira dá seus primeiros figos, as videiras estão em flor e exalam seu aroma. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Amém. Pai, esta é a tua palavra que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Então, Senhor, ministra cada coração, cada pessoa que está vendo, Senhor, esse vídeo agora, possa ser tocada pelo Senhor, possa ser ministrada através da tua palavra, que haja consolo, haja edificação e haja exortação. Jesus, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer a essas pessoas, mas do Senhor, da tua palavra, da Bíblia, sai virtude, sai poder, sai graça. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, eu gosto muito desse livro de Cantares, ou de Cânticos, que fala de coisas lindas, coisas tremendas. E, na verdade, o livro de Cantares são poemas líricos que se transformam em cânticos e fala de amor, fala de pureza, de homem, mulher, de noivo, e retrata do amor de Jesus como noivo para a sua igreja, que somos nós como a sua noiva. Então, são poemas líricos, né, que são cantados, e nós vamos falar sobre o capítulo 2, versículo 11 a 13, em nome de Jesus. Então, queridos, aqui nesse texto fala de mudança. Fala de mudança. E o nosso tema é tempo de mudança. É tempo de mudança. Esse texto fala exatamente da mudança da estação, e é uma mudança da estação do inverno para a primavera, do tempo frio para o tempo que começa o sol, para o tempo que começam as flores. E nós sabemos que sempre no final de ano, todos nós temos grandes expectativas, projetos, metas, sonhos, e cada um do seu jeito busca prognósticos de tarólogos, alguns buscam videntes, outros buscam astrólogos, numerólogos, horóscopo, dentre outros. E todos buscando adquirir uma direção, uma visão de que o ano provavelmente vai ser melhor, porque esse é o desejo de todos nós, que o próximo ano seja sempre melhor. Por melhor que o nosso ano seja, queremos ser sempre o melhor. E muitos buscam prognósticos, respostas, previsões, para que o próximo ano, os próximos tempos, sejam melhores. E, queridos, nesse poema de Cantares, que fala sobre o inverno, que é uma difícil estação, né? Terminava o inverno, termina o inverno e começa a primavera. Ou seja, um tempo saindo para outro tempo, uma mudança de tempo para o outro. Ou seja, novo tempo, nova história. Amém? Melhor tempo neste caso aqui. E para que vocês saibam, para que vocês entendam melhor, na Palestina,
o tempo de inverno, um tempo muito frio, muito chuvoso, um tempo de melancolia, um tempo de clima de inquietação, de tristeza, tempo nublado, céu feio, céu escuro, ou seja, um tempo triste. Então, o que o autor fala aqui é exatamente que existe a mudança de tempo. E neste caso, o tempo frio, o tempo chuvoso, o tempo triste, o tempo que o céu está nublado, para a primavera. Né? E a primavera é considerada, principalmente na Palestina, uma estação limpa, uma estação feliz, uma estação onde vêm as flores, vêm os frutos, uma estação alegre, uma estação colorida, uma estação de encanto, uma estação de beleza. Então aqui o texto está retratando de mudança. Nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, mas que vai passar. E é nesses momentos difíceis que nós temos que pegar a oportunidade para mudarmos aquilo que está ruim para bom, para melhor. Então não podemos ficar paralisados esperando o tempo passar, nós temos que proagir. Amém? Então aqui fala de mudança de estação. E eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Talvez a sua vida esteja como esse inverno que nós estamos falando. Triste, talvez esteja angustiado, talvez esteja nublado, sem fé, sem esperança. Eu falo das experiências da estação da nossa alma. A estação da nossa alma que muitas vezes vivemos tempos ruins, outras vezes tempos bons, e muda de tempo em tempo. Porque existe um tempo determinado para cada coisa. E aqui o texto, versículo 11 que nós lemos, fala exatamente que o inverno passou e a chuva cessou e se foi. Precisamos buscar novos tempos, precisamos mudança. A palavra de Deus nos fala aqui que viria o tempo de cantar e o tempo de nos alegrarmos. Precisamos nos alegrar em todo o tempo. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, parte B, diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é o Senhor que nos alegra. Mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, quando nós nos apegamos a Deus, quando a nossa fé, nossa esperança está em Deus, ainda que tudo esteja nublado, ainda que tudo esteja em clima de inverno, entristecido, nublado, triste, angustiado, nós precisamos crer que virá logo depois, como o texto diz, a primavera. Virá tempos depois o tempo de alegria, ou seja, o tempo de inverno passou, a chuva cessou. Então, é importante entendermos esse texto, porque aqui terminava o inverno e começava a primavera. Ou seja, viria agora uma vida, tempos de flores, de beleza, de paz, de tranquilidade. É o que o texto quer nos dizer aqui. Tempos de ânimo novo. É tempo de mudança. Mudança de atitude. Mudança de postura. É tempo de buscarmos alcançar os nossos objetivos. Não podemos nos limitar e deixar com que as circunstâncias ruins tomem as nossas mentes, tomem os nossos corações, porque se deixarmos isso nos abalar, nós estaremos fadados ao fracasso. Nós estaremos buscando perdas e desanimando. E o desânimo vai tirar toda a força, toda a energia, e não teremos força para avançarmos.
para alcançarmos os objetivos, para alcançarmos nossos projetos. Então estamos talvez, muitos de nós têm passado por essa estação de inverno, esse momento difícil, mas ainda nesse momento difícil é que temos que crer na graça, no amor e no poder de Deus e buscarmos essa mudança e que depende de nós. Nós não podemos ficar dependentes de prognósticos de pessoas, porque nós temos a meta que é Jesus, e é Ele quem deve nos guiar, é Ele que deve nos direcionar, para que possamos mudar de vida, mudar de história, mudar de inverno para primavera, do tempo nublado, do tempo frio, chuvoso, para um tempo de sol, um tempo de flores, um tempo de cheiro, um tempo de beleza, porque a primavera é considerada, a nível mundial, a estação mais bela, exatamente por causa do seu colorido, por causa das suas flores. E a palavra de Deus diz aqui, versículo 12, as flores apareceram na terra, o tempo de cantar chegou, e já ouvimos a voz da pomba em nossa terra. O tempo de cantar chegou. Eu sei que talvez muitos estão vivendo tempos de choro, tempos de dor, tempos de desespero, de medo, tempos de angústia, tempos de tempestade. Mas aqui nesse texto nos fala que o inverno passou, a chuva cessou e o tempo de cantar chegou. E ele fala aqui de ouvindo as pombas em nossa terra. Fala de que as pombas começaram a voar, os pássaros começaram a voar, a cantar, demonstrando exatamente uma mudança, demonstrando liberdade por causa da mudança de clima, a mudança de estação, a mudança de água para vinho. Fala de abundância, fala de felicidade, de alegria por causa dos novos tempos. E você precisa entender isso. Vai passar. O tempo de tristeza, de angústia vai passar. E Deus nos permite situações difíceis para que possamos verdadeiramente crescer, amadurecermos, para que possamos nos apegar mais a Ele, para que possamos ter mais intimidade com Ele, para que possamos verdadeiramente mudar de estação, mudarmos de ponto de vista, mudarmos às vezes os nossos projetos, porque os resultados do inverno virão na primavera. Então, se no tempo ruim, no tempo difícil, no tempo do inverno, você estiver se deixando abater, se você estiver prostrado, se você não tomar atitude, a primavera não vai chegar para você. A primavera não vai chegar para você. Você vai ser sempre na sua alma a estação de inverno, uma estação de sofrimento, uma estação de melancolia, uma estação que está tudo nublado. É necessário mudança, é necessário atitude, porque existe um tempo determinado para cada coisa. A Bíblia nos fala em Eclesiastes, eu quero que você abra a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 a 8, que diz: tudo tem o seu tempo próprio e há momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar em silêncio e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a Bíblia fala que é um tempo determinado para cada coisa. Estamos vivendo esse tempo triste e terrível para alguns,
com perdas, com dores, com desconforto, com medo. Alguns já perderam a esperança, perderam a fé. Alguns estão desestimulados, mas outros que estão também passando pelas mesmas coisas, estão vivendo, apesar dos tempos difíceis, de afastamento social, estão vivendo ótimos momentos. Por quê? Porque estão buscando fazer coisas diferentes, estão mudando estratégia, mudando atitude, mudando seu modo de viver, mudando seu modo de vida. É necessário mudança. E eu acho interessante que ele fala: é tempo de abraçar e é tempo de afastar-se. Nós estamos num momento de afastamento e distanciamento, mas que virá o momento de abraçar, que é um momento de alegria, de se confraternizar, de se amar mais perto. Mas tudo tem um tempo determinado para cada coisa. E ele fala nesse texto que nós lemos aqui que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de plantar e de se arrancar o que se plantou. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Talvez você tenha perdido muitas coisas nesse tempo. Alguns perderam emprego, outros perderam família, outros perderam a paz, mas precisamos nos focar na palavra de Deus, precisamos buscar intimidade com Ele para que Ele nos direcione. Muitos que estão passando por dificuldades, e apesar de estarem com algumas dificuldades, estão bem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos estão buscando fazerem coisas diferentes. Durante tanto tempo, tantos meses, já que já estamos vivendo essa pandemia, temos visto pessoas muito tristes, e às vezes na mesma casa outras mais alegres. Umas se acomodando, com medo, paralisada, e outras buscando cursos online, buscando fazer coisas, mudando a direção, mudando o foco, viu que não dá certo fazer uma coisa, vai para outra, parte para outra, não pode ficar paralisado, não pode ficar o tempo todo no tempo de inverno, no tempo triste. E aqui nesse texto nos fala sobre isso. É exatamente nas adversidades que Deus molda. É nas adversidades que Deus muda nosso caráter, muda nossos pensamentos, muda nossos sentimentos. E é nesse tempo difícil de adversidade e que às vezes o próprio Deus permite que nós mudemos o nosso comportamento e até mesmo os nossos projetos, eles passam a serem mudados. Ele muda toda e qualquer situação. Não há situação difícil para Deus. Mesmo quando tudo aparentemente está ruim, Deus é Deus e Ele pode todas as coisas. Precisamos crer na mudança de clima, precisamos crer na mudança de tempo, no tempo novo. É tempo de mudança. E é nesse tempo que nós estamos tendo para refletirmos nas nossas vidas o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar ou precisamos aperfeiçoar. Porque existe um tempo determinado para cada coisa. Existe um tempo determinado para as nossas vidas. Então não podemos ficar de braços cruzados. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer e você tem projetos, mas tem buscado a Deus, tem buscado a direção de Deus, tem buscado não ficar abatido. Lá em Abacuque 3,17 fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer, se alegre em Deus, busque a presença dEle, você verá a transformação na estação da sua alma. A estação da sua alma será transformada.
E Deus vai lhe permitir isso. Ele nos dá a oportunidade, exatamente nas adversidades, nos tempos difíceis, que nós temos que nos apegar às oportunidades de mudança. Né? Tem um ditado que diz: você faz do limão a limonada, ou seja, aquilo que é azedo ou amargo, ele vira doce, da maneira que você vai fazer, da maneira que você vai receber, é o que vai refletir nos resultados. Então, nessa mudança de clima, essa mudança de temperatura, Deus quer que mudemos muito de nós os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos projetos, o nosso caráter, nossa postura como homem, como mulher, como esposa, como marido, como filhos, como pai, como mãe, postura como servo, porque talvez muitos tenham vivido meses e anos, tempos de inverno, porque não tem uma mudança de atitude, não tem uma mudança de postura. O orgulho fala mais alto, a soberba fala mais alto, e não se humilha diante de Deus, não reconhece diante de Deus os seus erros, e não reconhece diante das pessoas que você ama as suas atitudes insensatas ou as suas atitudes incorretas. É necessário essa mudança, meu irmão. É necessária essa mudança, minha irmã. Precisamos fazermos essa avaliação pessoal todos os dias, porque todos os dias há mudança. Se você hoje for agora num rio e der um mergulho na água, amanhã você vai no mesmo lugar, dar um mergulho naquele mesmo ponto que você mergulhou, mas as águas já não serão mais as mesmas, porque ali é rio, é corrente. Então a vida muda o tempo todo e é necessário mudarmos as nossas posturas, atitudes. É necessário reavaliarmos tudo, sempre, todos nós, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas mais amáveis, para conseguirmos enfrentar toda e qualquer diversidade, porque nem eu nem você dependemos de homens, nós dependemos de Deus, nós dependemos de Deus. Precisamos entender isso, que a nossa alegria, ela vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria não está no dinheiro, a nossa alegria não está em falar muitas línguas, a nossa alegria não está em beleza, a nossa alegria está em Deus, porque Ele é vida, Ele que nos dá vida e vida em abundância. Precisamos rever verdadeiramente as nossas atitudes. Não podemos ficar esperando prognósticos de homens. Precisamos mudar completamente de inverno para primavera, de tristeza para alegria, novo tempo, nova estação, novo ânimo. Não podemos alimentar as nossas expectativas nas circunstâncias, mas precisamos alimentar as nossas expectativas, a nossa esperança em Deus. Crermos no poder de Deus, no poder da mudança, no poder da transformação. Ele que muda, Ele que fez as estações, Ele que fez o dia e a noite, Ele que fez o sol, o céu, as estrelas, o mar. Ele que faz tudo e Ele pode todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, glória! Você pode todas as coisas? Sim, em Cristo. Ou seja, o que for da vontade de Deus para a sua vida, para o seu coração, e que ele, o próprio Espírito Santo, coloca no seu coração para que você peça a Deus e Ele mesmo te concede. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa linda. É o Espírito Santo que intercede. É o Espírito Santo que vai ser intermediário das nossas petições para o juiz que se chama Jesus Cristo. Ele próprio coloca em nosso coração a vontade de pedi-lo. E se é da vontade de Deus, aquilo que você está querendo, está pedindo, óbvio que Ele vai fazer.
Ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história, mas depende muitas vezes de postura, meu irmão. Depende de postura, minha irmã. Precisamos crer nisso, alimentarmos as nossas expectativas em Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe somente para os problemas que podem aumentar, que podem piorar. Creia que esse problema que é tão difícil, que é praticamente impossível aos olhos naturais, Deus pode transformá-lo. Mas é necessário verdadeiramente você buscar a presença de Deus e é necessário uma mudança. Porque muitas pessoas pedem a Deus, Deus faça isso na minha vida. Muda a minha vida, muda a minha história, muda minhas finanças, muda minha saúde, muda meu relacionamento, muda. Mas você não muda. Você pede a Deus para mudar a sua vida, mas você não muda o seu relacionamento. Você pede a Deus para mudar a sua história, mas você mesmo não muda a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Você quer um milagre na sua vida? Deus quer um relacionamento íntimo com você. Deus quer um relacionamento mais próximo de você. Então é necessário postura, é tempo de mudança. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo, que as adversidades que você está passando, limitem você de avançar. Não permita que essas circunstâncias tão difíceis e aparentemente impossíveis deixe você cabisbaixo, deixe você cabisbaixa, que façam com que você adormeça, com que você fique paralisado. É necessário postura. É necessário buscar a Deus, buscar a face de Deus, dizer: Deus, muda a minha história, transforma a minha história, me incentiva, me dá força. O que é que eu preciso mudar? Refletir o que é que eu preciso mudar para que as coisas aconteçam. O que é que eu preciso melhorar para que minha história mude, para que minha história seja transformada. É necessário uma mudança. E eu não posso mudar você. Quem tem que mudar você, quem tem que mudar a sua história, é você mesmo. Deus pode mudar a sua história? Sim. Ele quer mudar a sua história? Claro que sim. Mas ele quer ver a sua atitude de mudança. Querer só é poder quando você se coloca como uma pessoa ativa no seu querer. Você quer algo? Então, verdadeiramente tome a postura. Você quer alcançar objetivos? Você quer alcançar projetos, metas pessoais? Você quer uma transformação de vida? Então mude. Mude. Tem um ditado no futebol que diz que time que está ganhando não se muda. Mas o time que está perdendo tem que mudar jogadores. Você não pode ter melhores resultados mantendo as mesmas atitudes. Você não pode conseguir melhores êxitos, mais êxitos, se você continuar sendo a mesma pessoa sem mudar de atitude. É importante, minha irmã, é importante, meu irmão, olhar para dentro de si, buscar ver o que acontece, o que está acontecendo, que algumas coisas na sua vida não dão certo. Você começa e para pela metade. Você vai, quando tudo parece que vai acontecer, algo desmorona. É tempo de sair do inverno, ir para a primavera, para os tempos bons, mas é necessário uma postura. É necessário uma postura. O inverno vai passar. A primavera vai chegar. Eu quero te dizer, meu irmão, que sua história de vida não acabou, não. Está só começando. Deus, ele conhece seus limites, mas ele é ilimitado e ele pode todas as coisas. Então é necessário que você coloque a sua vida, os seus projetos diante de Deus, para que ele possa mudar a estação da sua alma, a estação de tristeza, a estação de medo, a estação de angústia, a estação de derrota, a estação de dúvida. Ele quer mudar essa estação que está na sua alma para uma estação de primavera, de flor, de beleza, de cheiro, de um aroma suave. Ele quer mudar a sua vida para uma vida de alegria, de mais prazer, porque talvez você esteja vivendo uma pandemia na sua alma
vivendo uma crise na sua alma muito grande e que é necessário uma postura, é necessário uma atitude, um ânimo novo, uma mudança. Não existem batalhas que não haja um vencedor. Toda batalha tem um vencedor. Não há vitória se não houver batalhas. Para que você seja vitorioso, é necessário que você batalhe. E sabemos que uma guerra, existem várias batalhas, que só haverá um vencedor. Você pode até estar perdendo algumas batalhas, mas a guerra final, a guerra principal, a guerra que sairá o vencedor, ela está naquele que conhece a Cristo. A vitória já é certa em nome de Jesus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Está difícil? Está passando o tempo de inverno? Vai passar. A primavera vai chegar. Versículo 13 diz: a figueira dá seus primeiros figos, as videiras estão em flor e exalam seu aroma. Levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem. Oh, glória! O inverno já passou, está passando, a primavera está chegando, a figueira está dando seus figos, as videiras estão em flor e exalando o seu aroma, falando das flores, falando do figo, falando da videira, produzindo, multiplicando. Fala de alegria, fala de prazer. Então, queridos, coloque-se na presença de Deus para que esse inverno constante da sua vida comece a mudar a estação. Comece a mudar a estação da sua alma. A experiência negativa servirá de lição para te ajudar a crescer, te ajudar a amadurecer. E as boas experiências, elas deverão ser para nos aperfeiçoarmos, para sermos cada dia mais humildes e para termos mais e mais sabedoria, para enfrentarmos toda e qualquer situação que poderá vir, toda e qualquer adversidade que poderá chegar. Então, meu amado, creia no poder de Deus, creia que é tempo de mudança, o tempo de cantar chegou, o tempo de mudança chegou, mudança de atitude, mudança de postura, mudança de projetos, mudança, transformação. E é você quem tem que fazer isso. Buscar mudar, buscar transformação para que você tenha melhores resultados, para que você seja um homem, uma mulher que verdadeiramente serve a Deus, que será feliz, ainda que hajam momentos difíceis, ainda que haja na sua alma uma estação de inverno, uma estação difícil, a estação da primavera virá através da sua postura, através do seu achegamento a Deus, da sua intimidade com Deus. Busque isso para a sua vida, busque isso para a transformação da sua história, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra, que é viva e eficaz e não volta vazia. Senhor, que cada pessoa tenha recebido a Tua porção e que a estação da alma dessas pessoas mude completamente de inverno para primavera e que elas tenham uma atitude de mudança, que tenha que partir delas para que vejam o Teu poder se manifestar sobre elas, a Sua glória e a Sua graça e o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, seu rosto se faça resplandecer em ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor não sobre ti as suas bênçãos e o poder de Deus sobre a sua vida, e sua vida seja transformada, sua história seja transformada. Em nome de Jesus.
Amém, amém, e graças a Deus, Jesus te abençoe e te guarde. Amém.